Bíblia diz em Apocalipse que os anjos têm as nossas orações como nas taças. Sabia que as taças são cheias por causa das nossas orações, do nosso louvor? Os anjos, os seres viventes, eles vêm por causa do nosso louvor e por causa da nossa oração. Então cadê você adorando Deus? Você acha que a gente para de adorar o Senhor? A gente não para de adorar o Senhor em nenhum momento da nossa vida. E se para por uns minutos, uns instantes, a coisa começa a ficar estreita. A coisa começa a ficar estreita. Então, toda vez que você adora, toda vez que você ora, existem anjos enchendo a taça. Existem anjos, seres viventes, que vêm e levam o nosso incenso ao trono do Senhor. Eles levam, é real. Quando você ora, adora, eles vêm e levam o incenso, e levam a adoração, e vai se enchendo a taça diante do trono do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Então por que você não ora? Por que você não busca? Nós estamos em casa aqui, correto? Estamos sentados aqui em casa, estamos conversando em casa. Essa é a essência de estarmos em casa, estar na Beit, estar numa casa. Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu na casa do pão. Jesus, ele é o pão da vida. E aquele que come dele jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele veio de Belém, da cidade, da casa do pão. Você comeu pão hoje, irmão? O pão alimenta. A casa do pão. Nós estamos num ambiente onde é casa. E toda vez que você vem e come, você não tem mais fome das coisas lá de fora. E você faz igual o evangelista disse, você vai lá e dá fruto. Se você vem aqui e rejeita o pão, você vai chegar lá e vai comer os manjares. Você chega lá fora e você vai comer a comida de ídolos, porque você rejeitou o pão da casa do pão. Você rejeita o pão. Nós vamos falar isso um pouco mais no domingo apostólico desse fim de semana. Uma intercessora teve um sonho que aqui fabricava-se muito pão. Porém, os pães ficavam armazenados na sala dos pastores. E esses pães começavam a ficar embolorados. Por quê? Porque as pessoas não comiam pão. Você está na casa do pão, amém, querido? Essa casa tem pão para você. Às vezes o pão que você quer não é o pão que nós servimos aqui. Às vezes o gosto que você quer não é o gosto que a gente serve aqui. Porque o que a gente serve aqui é um pão sem fermento. E sabe o que significa pão sem fermento? É pão sem mentira. É pão sem inchaço. Quando você coloca a massa lá no forno, sem fermento. Você colocou a massa lá no forno desse jeito, sem fermento. Você assa lá, quanto tempo para assar um pão aí, pessoal aí? Quanto tempo para assar um pão? 40 minutos. Correto? Colocou a massa lá. Se eu coloco isso aqui sem fermento, dentro do forno, sem fermento, depois de 40 minutos ele vai estar como? Como? Vamos, gente. Não, assado, mas vai estar como? A mesma espessura. Ou seja, pão sem fermento. Agora você faz lá o pãozinho, essa massa aqui com fermento. Depois de 40 minutos ela vai estar como? Como que vai estar? Transbordando, né? É desse jeito. Qual pão que você tem comido? O pão sem fermento ou o pão com fermento? O que eu quero dizer com isso? Na casa do pão, na casa de Yeshua, onde Yeshua nasce, o pão é sem fermento. Porque ele diz que a verdade nos libertaria. E a verdade tem te libertado?
Ou ela tem te julgado? Olha aí. A verdade tem te libertado ou tem te julgado? Qual é o pão que você tem comido? O pão asmo da sinceridade, como a Bíblia diz? Ou o pão do fermento, da mentira? Se Deus assar você com fogo, o que vai fazer? Vai permanecer a mesma pessoa ou vai inchar e vai mostrar só mentira, vai mostrar só ego, vai mostrar só coisas ruins? Eu não tinha preparado nada dessa palavra aqui, irmão, tá com outra palavra aqui. Se Deus, você pede tanto fogo, eu quero ter o fogo, mais glória, mas e se o fogo assar você, pão? Qual pão você vai ser? O pão sem fermento ou o pão com fermento? O fogo pode vir, você continua o mesmo. As provações podem vir e você continua o mesmo. As lutas podem vir e você continua o mesmo. O dinheiro pode vir e você continua o mesmo. A riqueza pode vir e você continua o mesmo. As portas abertas podem se abrir, você ser exaltado, mas você é um pão sem fermento, vai continuar o mesmo? Ou você é um pão com fermento? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hein? Se Deus assar você nesta hora, porque Ele está assando você, porque a verdade é como um fogo, Ele tem olhos de fogo, Ele tem olhos de fogo sobre toda a terra para ver os bons e os maus, Ele percebe tudo. Então o fogo dEle é o fogo que nos assa. E o que está saindo de nós? Mentira ou verdade? Fruto bom ou fruto podre? O que está saindo de nós? É sério. Nós estamos em Belém. Nós estamos na casa do pão. Toda sexta, toda virada tem uma dimensão. Nós estamos na casa do pão. Você precisa entender que Jesus é o pão de asmos da sinceridade, da verdade. Ele é o pão da verdade. Ele é o pão. É por isso que ele disse: vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Com fogo? Você pode, irmão. Você pode ser batizado com fogo, com as provações, com a dureza, com as coisas difíceis da vida. Você pode. Ou se você for assado pelo fogo, aquilo que está escondido aí vai inchar, vai inflar, vai aparecer. É sério, muito sério essa palavra, irmão. Muito sério, porque nesse ano o fogo está ardendo muito forte. Nesse ano o fogo está, o forno está aquecido 7 vezes mais. Só permanece quem adora, só permanece quem é verdadeiro, só permanece quem não se prostra diante do Deus da Babilônia, diante da estátua da Babilônia. Pode, quem estiver te perseguindo, qual situação estiver te perseguindo, se ela se potencializar, se o fogo aumentar, eles vão ver quem com você. Eles vão ver o pão da vida, ou eles vão ver o pão da mentira, o pão com fermento, o pão mentiroso. Fruto bom ou fruto podre? É discípulo ou não é? É filho ou não é? É ou não é? Então vamos queimar. Quanto mais queima, mais o nosso pão fica igual. Quanto mais queima, mais a medida é a mesma. Ela não cresce, ela não muda. É idônea, é a mesma. Você consegue agradecer a Deus por você ser idôneo, por você ser leal, por você ser verdadeiro, por você passar por uma situação difícil e você dizer: Senhor, a minha carne quer se vingar, mas eu quero te louvar, porque o Senhor me transformou em pães asmos da sinceridade. Eu queria estar xingando, batendo, matando, por causa dessa injustiça que fizeram contra mim, mas ao contrário, Senhor, o teu Espírito que em mim opera, me faz um pão da sinceridade. O teu Espírito, então eu te agradeço.
Eu te agradeço. Com lágrimas nos olhos você agradece o Senhor. A carne queimando, 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 mas o fermento não está se manifestando. A carne queima, o pão queima. Jesus não disse, esse é a minha carne, esse é o pão, essa é a minha carne, esse é o pão. A carne queimando na situação e você não está levedando, não está levedando, não está levedando, não está levedando. Você só está sendo queimado e na mesma forma. O fogo está ardendo, está doendo, porque é quente, porque assa. Mas você está ali, intacto, da mesma forma. Da mesma forma. Ou não. Ou sim, ou não, quem é você? Existem pães que estão se manifestando, crescendo, 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 e mostrando algo que a gente não tinha visto antes do fogo ser potencializado e queimar aquele pão. Posso garantir para você, o fogo queima. Nós não temos controle do fogo, porque quem assa não sou eu, não é o apóstolo, não. Quem assa é o Deus de Israel. É aquele que manda o fogo para consumir o holocausto. Ele é o dono do fogo. Ele faz o que ele quer. Ele coloca você na situação que ele quer. Sabe para quê? Para te assar. Ele gosta de sentir o cheiro da verdade. Ou é incenso puro e suave, ou é cheiro podre diante das narinas dele. Se é um pãozinho fresco, pãozinho gostoso, aquele pãozinho que dá vontade. Você está de regime, mas você sente o cheiro da padaria e fala, ai, que desejo desse pãozinho. Ou você começa a sentir aquele cheiro podre. Hã? Profundo isso. Muito profundo. Consegue sentir o fogo queimar em você? Consegue sentir o fogo queimar em você? Te assando? A Bíblia diz que a gente tem que glorificar nas tribulações. Romanos 5. A tribulação vem para nos aperfeiçoar, sabia? Você já deu graças pela tribulação que você passa? É o fogo que Deus está mandando, que Deus está permitindo. Não vamos dizer Deus está mandando, mas Deus permite. Deus permite o fogo ficar mais quente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na Babilônia, diante de Nabucodonosor, não se prostraram diante de uma ordem do rei da Babilônia. E a sentença era ser queimado no forno. Você sabe dessa história, sabe? Sabe ou não? Sim, não. O que eles fizeram? Eles não se prostraram. E aí Nabucodonosor joga eles dentro do forno. Mas imagina, se em algum momento eles titubeassem e dissessem, Deus de Israel me abandonou. O Deus que nós acreditávamos nos abandonou. É assim que nós fazemos. A gente não sofre como os profetas sofriam, mas nós murmuramos como eles não murmuravam. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus estavam murmurando contra Yeshua, porque ele diz que ele é o pão que desceu do céu. Você crê no pão que desceu do céu? Não tem problema aí ser jogado na fornalha? Não tem problema você ser assado?
Porque aqueles 3 servos de Deus falaram assim, antes de ser jogados na fornalha: se nós formos jogados na fornalha, Deus vai nos livrar. Era emuná, irmão. Era emuná, não era fezinha, não. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus vai fazer, tomara que Deus faça, que Deus possa me abençoar, pelo amor de Deus. Não fala mais isso. Que Deus possa me abençoar. Não fala mais isso, pelo amor de Deus. As minhas mãos não estão encolhidas que não possa chegar até você. Os meus ouvidos não estão agravados que não podem te escutar. Mas são os seus pecados que fazem separação entre mim e vós. Não diga que Deus possa me abençoar. Que Deus... Nós já falamos isso, não falamos? Tomar a Deus. Jesus. Não é? Se Deus me der um carro, eu vou para a igreja. Já ouvi isso, irmão. Está aqui? Não está. Se Deus me der, eu faço. Não tem isso. Ou você é pão da sinceridade, ou Deus vai dar o fogo, e às vezes o fogo vem como bênção. Por quê? Só para ver o inchaço da sua vida. É forte isso, é muito forte. Deus é especialista em trazer de dentro para fora, emuná. Olha lá, a convicção do que Deus disse. E quando Deus não fala, você tem convicção daquilo que Ele já falou? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam numa situação onde Deus não estava falando com eles ali. Porém, eles tinham a emuná do passado. Poderiam não ter, porque eles viram o povo de Israel ser... A Jerusalém, o templo ser destruído e eles irem cativos. A desgraça tira a sua emuná. Os problemas tiram a sua emuná. Os problemas tiram a sua convicção. As destruições tiram a sua convicção. A doença, a escassez, a miséria, a prova, a luta tira a sua emuná. Você murmura ou você glorifica? Você agradece ou você murmura? Você tira a força da onde não tem ou você se entrega para a miséria? Você se entrega para fraqueza de uma vez por todas? Porque a minha emuná me diz que Ele faz forte aquele que é fraco. A minha emuná me diz, segundo o que Ele disse, fraco, diga, eu sou forte. Qual é a palavra? Qual é a emuná que está saindo da sua boca? Você é fraco? Então diga, eu sou forte. Qual é a situação que você não está conseguindo suportar? Qual é a situação que você não está conseguindo enfrentar? Qual é? Qual é o fogo que Ele está assando você e está querendo ver? Qual é o seu pão? Quem é você? Será que você vai se entregar para isso que está aparecendo diante de você? Ou você vai dizer, não, o fogo pode queimar, a carne pode tremer, mas emuná, eu tenho convicção do Deus de Israel que me chamou. Eu tenho convicção. Pode vir a tentação, pode vir o fogo da esquerda, o fogo da direita. Eu posso estar numa situação potencializada de desgraça ao meu redor. O fogo queimando. Mas eu vou permanecer. Porque eu tenho emuná. A convicção ninguém me tira. Alguém pode colocar a mão dentro de você e tirar a convicção de dentro de você? Alguém pode tirar o que está dentro de você, irmão? Não, nem eu consigo colocar a minha emuná dentro de você, mas a minha palavra pode entrar dentro de você, mas eu não consigo colocar dentro de você o que está aqui, eu não consigo. Por mais que nós temos desejo disso, mas nós não conseguimos, porque esse é um trabalho de Yaruach HaKodesh, é do Espírito Santo, de colocar em você a emuná, a convicção, a certeza.
Só com fogo você tem certeza. Quanto mais fogo, mais emuná. Quanto mais fogo, mais assa o seu pão. Vamos deixar o fogo assar a nossa vida, irmão? Amém mesmo? Está pronto para dizer, me assa? Me assa, padeiro. Estou na tua casa, na casa do pão. Estou na casa do pão. Estou na casa do pão. Na casa do pão existe pão de verdade. Na casa do pão existe pão de verdade. Nada pode com o fogo do forno do padeiro. É o Pai. É o Pai. É o Pai que assa o pão para os filhos. Jesus, uma certa feita, disse: que pai vai dar para o filho pedra se ele pede pão? Cadê o filho pedindo pão aqui dentro dessa casa? Cadê o filho que pede pão aqui dentro dessa casa? Porque aqui tem pão, mas vai embolorar ou você vai comer? Vai embolorar ou você vai comer? Meu Deus. Vai embolorar ou você vai comer? Ora mamamassuro shaia de caia. Vai embolorar ou você vai comer? Deus vai mostrar quem você é, pela verdade ou pela mentira. Pelos seus frutos conhecereis quem você é. Se você é filho das trevas ou filho da luz. Se o diabo, Satanás é o teu pai, ou se Ave, ou se Aba é o teu papai que te carrega no fogo. Quem é o teu pai? Satanás, o Deus da mentira, o pai da mentira, ou é o Ave, o papai, o Aba, o leão? Quem é o teu papai? Quem é o teu papai? É o pai que faz o pão. É o pai que não te dá pedra, ele te dá pão. É o pai. Que pai pode dar pedra quando o filho pede pão? O pai. O Pai Celestial não dá pedra, o Pai Celestial dá pão. Às vezes o teu pai biológico pode ter te dado pedra, mas o Pai que está aqui conosco, o Av, o Pai, o Aba, Ele dá pão, e pão que desce do céu, que você não volta a ter fome, e o nome dele é Yeshua. Arababa sokoroboshai. Neberasure manaya. Orokolo broshoro mandorosai. Ei. Oramasuko roboshere manaya. Olobrosuri minevasteri barabashaya. Orakiri bidevasturo boshai. Alabasteri menevaya. Ele é o Pai. Ele é o Pai, mas você é o Filho. Ele é a força que está na casa. Ele é o forte da casa. Ele é o homem. Ele é a força que existe na casa. É o pai, é o ave, é o pai, é a força da casa. Ele é a força, é Ele que protege, é Ele que demanda, é Ele que te instrui, é Ele que te alimenta. Mas você é o Ben, você é o filho. Você é o Ben, você é o filho, e o filho é a vida da casa. Pai é a força da casa. Ben é a vida da casa. Cadê a sua vida? Cadê a sua vida? E eu vim para dar vida e vida com abundância. E todos aqueles que são guiados pelo Aruach HaKodesh são esses os filhos de Deus. Então, se você é filho, é porque você tem a vida do Espírito de vida.
E se o Pai é a força, você manifesta a vida por onde você anda. Você manifesta a vida da casa. Porque você come do pão e você manifesta a vida. A força é do Abba, a força é do Ave. Mas você, filho, você é a vida da casa. Você é a vida da casa. Você é o Shaim da casa. Você é a vida da casa. Oh, Espírito de Deus. Olha na tela. Ave, Abba, Pai. Ben, Filho, vida. Ave significa Pai. São duas letras que simboliza a força da casa. O Aleph e o Bet. A força da casa. E o Ben significa a vida da casa. Você quer ter força do Pai? Deus quer manifestar vida em você. Então come do pão. Come do pão. Se você não tem manifestado a vida de Deus, você não tem comido do pão. Você não tem comido do pão. Será que você pode ir um momento aí com Deus agora? Um momento com Deus agora. Qual é a situação que você está vivendo? Você tem o Ave, você tem o Pai como a força da casa. Você sente os braços dele forte. Você sente os braços do Pai forte. A força. O caminho. Você sente o ave te abraçando. O leão. Aquele que é como o leão, o ave. A força do Pai, você consegue sentir ele dentro da casa. Consegue. Sente essa força te guardando. Sente essa força envolvendo você. É essa força do ave, do Pai, que te alimenta. Porque o Pai vai te dar pão. O Pai dá sempre pão. É essa força que faz você um filho com vida. A vida da casa. Nós não nos reunimos aqui à toa, não. Porque nós somos a vida do ave. Nós somos a vida daquele que é a força. Que a paternidade do ave te envolva agora. Se alimente agora, coma o pão. Coma esse pão. Coma esse pão. Se alimente. Sempre entenda. E a emuná que existe em você, nunca deixe fazer você esquecer de que a força da casa, o ave, o Abba, o Paizinho, está te envolvendo em todos os momentos, ruins ou bons. A força da casa está te envolvendo. A força do Pai está te envolvendo. E está querendo te trazer a realidade da vida que Ele tem para um filho dele. Pode confiar no Pai? Você pode confiar no Pai? Essa é uma pergunta. Em quem você confia mais? No Pai? Ou no homem que está no teu caminho?
Peça fé agora para o Pai. Peça fé para o Pai agora. Eu quero te conhecer. Peça fé. Peça. Peça. A Bíblia diz que nós temos que buscar os dons. Então, se você não tem um dom da fé, peça o dom da fé. Peça emuná. Se você não tem o dom da fé, peça. 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 Para você ter a plena convicção do que você está vivendo. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo, mesmo que não tenha linha. Ele não precisa de linha, porque a palavra dele é davar. A palavra dele vem do nada. A palavra vem do nada. Essa é a palavra de Yahvé. Ele é o Hashem, Ele é o Eu Sou, Ele é o nome, Ele é aquele que aparece aonde ninguém vê, aonde ninguém espera Ele aparece. É Ele que escreveu na parede, em Beltzazar, o rei da Babilônia. É Ele que aparece do nada. E Ele vai aparecer, porque a nossa emuná diz que Ele vai. Ele vai aparecer. Ele vai resplandecer. Ele vai iluminar. Ele vai mostrar que Ele está aqui. Ele vai mostrar que Ele está lá na tua casa. Ele vai mostrar que Ele está na tua vida. Ele vai mostrar o porquê Ele está fazendo você andar nesse caminho. Ele vai fazer, Ele vai mostrar. Vocês não entendem o que eu faço hoje, mas vão entender amanhã. Não entendem hoje, mas vão entender amanhã. O porquê da prova hoje, o porquê da luta hoje, o porquê da tristeza hoje. Você vai entender amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 20 anos. Você vai entender o porquê de tudo isso. Porque eu sou a força. E eu não destruo vocês com a minha força. Eu abraço vocês com a minha força. Eu tenho força para esmagar vocês, mas eu não destruo vocês. Eu tenho força para destruir, mas eu não destruo por amor a vós. Não entendes? Eu sou como um leão. Eu sou como um leão que ruge. Aleluia, irmão. O leão é o teu pai. Ele é o teu pai. Então manifesta aí para ele a gratidão que ele deve. Manifesta a gratidão. Solta o leão que está dentro de você aí. Se você é filho do leão, se você é filho do pai de força, solta a força de dentro de você. Solta a vida que ele colocou em você. Solta a vida. Solta para fora. Solta para fora. Ora babachei. Ora kamalai. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir. Ora babachei. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir.
Independente de qualquer coisa, deixe ele rugir. Você pode não estar ouvindo, mas ele está rugindo. Pelos filhos, que é a vida da casa, que dá alegria para ele, ele ruge mesmo. Ele ruge mesmo. Por você que é filho, ele ruge. Confia no rugido do Pai. Confia no rugido do Pai. Confia no rugido do Pai. Ele pode não rugir na tua frente, mas ele está rugindo para aquele que precisa ouvir. Você pode não estar ouvindo, porque você pode ser esmagado pelo rugido, mas ele está rugindo por aquele que é filho. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo.